Olá, queridos amigos da Rádio Portal da Ascensão. Aqui é Doriana Tamburini, do programa Nas Ondas Cósmicas. Hoje nós vamos falar sobre a questão que está acontecendo no Brasil, dos direitos e dos deveres de todos nós, cidadãs e cidadãos brasileiros. Nós podemos imaginar que a história está sendo profundamente mexida pela revolta de todas as pessoas. E, inevitavelmente, todas as pessoas que são realmente do bem, da luz, da consciência e que estão em busca de evolução. É de admirar que tantas pessoas isoladas num lugar pequeno, eu digo pequeno em relação ao Brasil, se achem os reis e as rainhas e donos do Brasil. Esse período acabou. Nós estamos numa efervescente comoção, numa brilhante mutação de consciência e de vibração. E cabe a nós, quem tem um pouco mais de conexão e que se liga realmente com a sua espiritualidade, com o seu espírito de liberdade, de ativar essas vibrações, essas energias e essas consciências. Vocês sabem, ao longo dos meses temos falado muito de discos solares, de preenchimento de ovos áuricos para a gente ter energia, para ter a seiva da Mãe Terra pelos nossos pés e raízes. Nós estivemos falando de colocar discos solares em toda a nossa terra, para estimular todas as virtudes e os atributos divinos. Afinal de contas, o disco solar principal, ligado a Shambhala e ligado ao lago Titicaca, é para desenvolver os atributos divinos, de todos os tipos. Nós agora estamos fervendo com os atributos dos 5 raios sutis, onde são necessárias a ética do 8º raio, a dignidade, a honradez, a busca pela ordem, pelo amor e pelo progresso brasileiro de verdade. Então nós estamos num fervor do que são os nossos valores, quais são os nossos princípios, e eu acho que está dando muito certo. Se pensarmos no 9º raio, raio magenta, da harmonia, do equilíbrio, de trazer estabilidade, ora, que estabilidade nós temos com uma história que nós temos atrás de nós. Eu não vou aqui criticar governo nenhum, a não ser um governo total, um governo maior, que é dirigido também espiritualmente, não é? Quem está dirigindo esse governo? E é esse o ponto. Nós precisamos dar autoridade a quem tem autoridade. E para mim a autoridade tem que ser divina. É a hora que eu chamo a nossa poderosa presença divina eu sou, nosso ser de fogo branco. Chamo toda a nossa equipe espiritual de Jesus o Cristo, de Cristo cósmico, Maitreya. Chamo Buda Gautama e Sanat-Kumara, onde nós chamamos todas as divinas consortes deles para poderem atuar conosco em inteligência superior, em sabedoria, nos trazer sapiência. E nós precisamos disso agora. Essas pressões todas são para devolver ao planeta, em especial nesse momento ao Brasil, a possibilidade de Deus, deusa, o todo que é e o todo que existe, voltarem a reinar no planeta Terra, voltar a reinar no Brasil, porque é impossível lidar só com egos e mais egos que queiram tirar de todo mundo que trabalha, que é firme, que é pontual, e conseguem tirar de nós e conseguem fazer a bagunça que eles fazem em nome de poderes, em nome de ego, de status e de dinheiro. Absolutamente fora da lei, absolutamente fora de qualquer princípio divino. Então aqui está a nossa parte. Vamos vibrar em cima de Deus, deusa, de tudo que é, de tudo que existe no cosmos, mas também como parte de uma grande força planetária, e essa força que se dirige ao Brasil. Não sei se vocês sabem, mas a cada
É como se nós tivéssemos Deus, deusa crescentes. Vamos dizer que um povo tem seu Deus, deusa. Uma nação tem seu Deus, deusa. E assim vai criando, de acordo com as raças, o seu próprio Deus, deusa. E é por isso que todo mundo fala nas religiões: o meu Deus faz isso, meu Deus faz aquilo. E não tem nada demais, porque Deus se expressa através dos nossos corações, estando dentro de nós, a nossa centelha divina. Eu fico pensando, imaginando como Deus é criativo de estar em todos os lugares dentro dos corações das pessoas, estar em todos os lugares como sendo, vamos dizer, a força divina de uma pátria, de um continente, de um planeta inteiro. É extraordinária essa capacidade de Deus. Isso é maravilhoso, é uma força tremenda. Então, isso não se pode tirar de ninguém, e eles querem tirar isso. Como é possível? Como é possível as pessoas serem tão fora da lei, fora dos princípios divinos, e não tentarem entender de forma alguma de onde vêm as forças, de onde vem a energia e como isso funciona? Eu me lembro quando meus filhos eram pequenos e diziam: mamãe, como é que você pode dizer que Deus existe? Eu disse: meu filho, do mesmo jeito que vocês respiram e não podem provar que o ar existe. Você vê o ar, meu filho? Aí um deles falou: não, mamãe. E o outro: eu também não, mas se eu não tivesse ar, eu não viveria. Isso, Deus é igualzinho. Deus é isso, Deus é uma força, é uma energia, é um campo de origem, é a força. Não tem outra palavra para te descrever. E eu penso que a palavra Deus, eu vi várias amigas minhas escreverem ao longo dos anos, D apóstrofo eus, como se várias presenças divinas de eus estivessem em ação. Então isso me levou muitas vezes a repensar todos os meus conceitos sobre Deus, porque eu sempre fui, desde pequenininha, muito fervorosamente espiritual. Eu não posso dizer apenas religiosa. Eu tinha uma conexão muito profunda com a Mãe Maria e com Jesus, muito pequena. E eu sentia uma necessidade enorme sempre de conversar com eles. Nunca foi uma coisa de oração, era uma conversa. O tempo inteiro eram conversas. Às vezes eles não me respondiam em certos assuntos, mas eles me levavam por experiências. E essas experiências me mostravam que tinha uma superioridade que eu não podia alcançar. E foi isso que sempre me fez respeitar a superioridade divina, ou de Maria, ou de Jesus. As experiências que eu tive foram fantásticas. Eles me levavam para elas. Eles não me davam respostas prontas. E é muitas vezes assim que eu atuo com meus clientes e com várias pessoas que são meus alunos. Eu não dou respostas prontas. Eu dou para eles caminhos. Outro dia uma amiga minha disse que tinha que mudar e foi para algum lugar. Procurou lugares para ela e me mandou dois apartamentos que ela queria escolher, que ela teria que escolher, e perguntou o que eu achava. Eu disse: o que eu acho, não sei, mas você vai morar lá. O que te atende? O que te agrada? O que atende sua família? Como você se vê? É você que tem que decidir isso, não eu. E aí, quando finalmente ela fez a escolha dela, eu disse: ok, agora vá, porque você escolheu. É lindo isso que você escolheu, é a sua cara, pode ir. Então, em outras palavras, nós podemos fazer isso com tudo. Vamos escolher o que é a nossa cara para esse Brasil. Vamos escolher o que é a nossa índole. O povo brasileiro é de uma índole incrível. O povo brasileiro não é só solidário. Ele é trabalhador. Ele é pontual, ele é guerreiro para enfrentar o que a gente está enfrentando. Com tanta falta de amor que vem dos governantes, com tanto desleixo, com tanta hipocrisia. Às vezes eu penso que tem uma sentença de morte para o nosso povo, do mesmo jeito que fizeram em outros lugares ao longo do planeta, ao longo da história. Coisa horrorosa mesmo. Não,
Jesus escolheu aqui para ser uma terra próspera. Brasil, pátria do Evangelho, celeiro do mundo. O que significa ser um celeiro? Significa que teremos tantos grãos quantos a gente precisar para atender a nós e até o mundo se precisar. A gente não sabe toda a profecia que está destinada. É bobagem a gente ficar tentando decifrar tudo, porque existe uma coisa muito maior, que é a nossa generosidade interna, que é essa avalanche amorosa que vem do alto, dessa terra maravilhosa que tudo que a gente planta dá. Gente, nós somos riquíssimos de todas as forças, de todos os atributos, seja do céu, seja da terra. É hora de cultivar. O povo que aprendeu o mau caratismo não teve exemplo. Claro que existe uma semente dentro de cada um, mas por quê? Porque tantas pessoas que poderiam ter se tornado as coisas mais difíceis decidiram não. Eu vou percorrer um caminho que vai me trazer honra, que eu vou honrar minha mãe e meu pai, que eu vou honrar os meus ancestrais, que eu vou honrar a verdade, que eu vou honrar a divindade, cada um do seu jeito. As pessoas que brigam entre si por religiões, que bobagem. Os nossos anjos de guarda escolhem nossas religiões apenas para uma coisa, para nos fortalecer no caráter, para nos fortalecer nas nossas crenças ou temperamentos, não para a gente ser inflexível, duro e rígido. Não, isso não tem a menor importância. O que tem de importância é quão grande é a tua fé, aonde você coloca a tua energia, aquilo que você sabe fazer melhor, como você mantém, como você se sustenta. E às vezes os 12 atributos de toda uma história são colocados 2, 3 em cada religião. Tem as religiões que professam mais a fé, o amor e a caridade. Tem outros que professam a luz, o conhecimento e professam a verdade, cada um do seu jeito. Eu não estou dizendo que todos estão certos e não estou nem dizendo quem está errado. Apenas eu penso que nós não podemos fazer pouco de nenhuma religião, a menos que ela seja absolutamente contrária à luz divina, ao amor maior e à grande harmonia. Mas a maioria no Brasil, ela é para levar para a vida, ela é para estimular as pessoas a viverem, a escolherem, servirem a paz, a divindade e elevar suas vibrações. E então, como nós podemos fazer isso independente de religiões? Vocês podem escolher vibrar dentro de seus corações, imaginando que o seu coração bate de acordo com as forças dos 12 raios e que a cada batida essas 12 forças brilhantes estão tocando, ou uma por vez ou todas de uma vez. E então, quando nós ativamos essas forças, vamos supor, cada batida uma chama divina bate, chama azul da força, da fé, da proteção, do chamamento e da confiança de Deus, como se nós estivéssemos em absoluta confiança com Deus. Depois a segunda batida, o raio amarelo, do conhecimento, da intuição, do discernimento, até chegarmos sabedoria, sapiência, desenvolvimento do estudo da consciência humana. Na terceira batida, e isso pode ser de hora em hora, de minuto em minuto, como vocês acharem melhor. Terceira força, o raio do amor incondicional, amor universal, a gratidão, a beleza e a adoração a Deus, Pai e Mãe sobre todas as coisas. Algo que as pessoas esqueceram, né? Esse amor pode ser em termos de adoração, porque as pessoas adoram tantos ídolos, por que não adorar a Deus, deusa? Quarta força, o raio branco, a chama branca da ascensão, da ressurreição e da pureza.
mais do que da paz, porque a paz, vocês podem ver que a paz do raio branco é sempre a harmonia pelo conflito, e eu estou bem cansada dessa paz. Eu prefiro pensar na pureza do raio branco, na ascensão, na ressurreição das virtudes divinas. Vamos chamar a ascensão das virtudes divinas, a ressurreição das virtudes divinas em toda a humanidade, em especial para o Brasil nesse momento, elevando as vibrações da ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida de todas as virtudes divinas dos brasileiros e brasileiras. Eu sou a ressurreição e a vida de todas as virtudes divinas em todos os corações brasileiros. Não é maravilhoso isso? Eu sou a ressurreição e a vida de todas as virtudes divinas em todos os corações e consciências de brasileiras e brasileiros. Depois podemos promover a quinta força, que é a força da verdade, a força da saúde antes de ser cura. Saúde. Se nós tivermos saúde, saúde mental, saúde emocional, saúde física e saúde espiritual, nós movimentamos energias extraordinárias. Talvez não estejamos fazendo isso ainda do jeito mais sábio, mas é preciso, ativando o raio e a chama verde dourada, porque o raio vem do alto, vem também da terra, mas a chama é interna. Então vamos ativando essa chama, memorizando em cada célula nossa a verdade divina, a verdade dessa realeza interna. Temos tudo dentro de nós. A sexta força, a força da chama rubi dourada, a chama que eleva todos os campos emocionais, que acalma as águas, as tormentas. Vamos emitir muita chama rubi dourada para o nosso povo, para ele manter a sabedoria do raio dourado. E para os governantes, eu desejo uma profunda transmutação e purificação da sétima chama violeta. Sim, eles estão precisando de uma grande transmutação e purificação. Porque com os atos deles, com as forças deles, salvo raras exceções, eles estão completamente equivocados nos seus valores e nos seus princípios. E então eu convoco a chama turquesa com força água marinha para trabalhar no coração de cada um, inclusive destes governantes, inclusive, especialmente, a ética, a dignidade, o amor, a ordem, o progresso. Não apenas à pátria, mas a Deus. A Deus sobre todas as coisas que estes seres não respeitam. Não respeitam, não dão mais ouvido, não dão mais guarida. Não ouvem a sua parte interna. Não é possível que eles tenham se tornado tão surdos que os valores e os princípios se tornaram nada. Nada. Tudo para eles e nada para a nação. Então eu faço questão que a chama turquesa com a marinha penetre com os nossos amados Elohins, com os nossos arcanjos e os nossos mestres e mestras dos 5 raios, penetrem nos corações deles. Do mesmo jeito que eles nos impõem determinadas histórias, leis e loucura, nós colocamos Deus, Deusa, nos atributos principais agora dos 5 raios. Eu peço, então, convoco a chama magenta, a chama da harmonia, do equilíbrio e da estabilidade de céu e terra, respondendo a um eixo onde vem Deus, deusa lá de cima, do cosmos, e desce no coração deles, chamando eles à moral, chamando eles de volta a quem eles são. Eles são nada sem Deus, deusa, nada, absolutamente nada. Então eu convoco também aqui as outras 3 chamas. A chama dourada solar, da paz solar, do consolo e do conforto que todos precisam, mas não é de bens materiais. São de bens verdadeiramente espirituais, cósmicos,
que nos devolvem a garantia de sermos cidadãos interplanetários. Convoco a 11ª chama da alegria e do propósito em servirmos ao nosso espírito que é divino, nosso espírito que é santo. Nós viemos aqui fazer um serviço em nome de Deus, deusa. É um experimento fantástico. E convoco a chama opalina, a 12ª chama, para nos trazer a vitória, para nos deixar chegar lá, que é a nossa meta, sermos vitoriosos em tudo aquilo que a gente está fazendo. É muito importante que neste momento planetário nós tenhamos a vitória sobre as nossas experiências, inclusive termos domínio sobre as nossas emoções, sobre as nossas mentes, sobre as nossas criações. Nós criamos tanta maluquice, é importante que nós criemos adequadamente e não mais de qualquer jeito tudo aquilo que a gente cria. É preciso ter ordem nos nossos pensamentos, é preciso ter progresso do nosso espírito e é preciso ter o amor do serviço da chama da graça divina, que é a rubi dourada, em servir com as nossas emoções corretas, ativando sentimentos mais profundos. Porque as emoções nascem do plexo solar, mas os nossos sentimentos nascem do nosso coração sagrado. Nosso coração é sagrado, nosso espírito é sagrado. Quem nos deu um corpo para viver foi toda uma equipe gigantesca, extraordinária, de um plano divino intergaláctico. Não acreditem que nós estamos aqui isolados e abandonados. Isso seria uma absoluta loucura ficar pensando numa coisa dessa. É uma heresia. Estamos aqui por um propósito muito maior. Abram seus corações, abram suas mentes, abram inclusive seus ventres sagrados para a luz divina, para vocês se ancorarem com o planeta Terra e trazerem a seiva da Mãe Terra para vocês, para deixarem vocês bem ancorados nos seus tantiens. Eu sempre falei muito dos pés, sempre falo do chakra básico, mas é preciso que nós reconheçamos que o nosso Hara e o nosso tantien são nossos pontos de gravidade. E nós precisamos ter um ponto de gravidade de confiança entre a terra e o céu. Acreditem, nós somos seres absolutamente divinos aos olhos de Deus Pai e Mãe. E mesmo aqueles que erram, uma hora eles acertam. Se não for nesse planeta, eles vão acertar em outro. E é por isso que a gente não pode conviver com ódio e com loucura. Consegui uma concórdia ontem, através de um trabalho que nós realizamos. E quem liderou esse trabalho? Lady Concórdia. Lady Concórdia é um tremendo espírito que vem de algum lugar como Lady Libra, que aprendeu tantas coisas sobre equilíbrio. Concórdia aprendeu que é necessário que todos os lados conversem, que todos os lados se aprimorem, que todos os lados ouçam. Porque não é possível o jeito que nós estamos caminhando. É preciso ouvir o nosso povo. Agora, o que querem esses seres que roubam de colarinho branco, que se sentem os donos do planeta, que se sentem os donos do Brasil isolados quase que numa ilha em Brasília? Quem eles pensam que eles podem enganar mais? O que eles estão querendo dizer o tempo inteiro com essa insensatez e essa falta de lucidez que eles têm? E a única coisa que me vem é: eles precisam urgentemente de Deus, da deusa, de uma reprimenda, para eles aprenderem a valorizar o que está de ponta cabeça, porque realmente está tudo de ponta cabeça. Eles precisam ser sacudidos como a carta do enforcado, virados de cabeça para baixo e reaprenderem tudo, porque vários deles não eram assim. Eles se corromperam ao longo do caminho.
Mas quais são as bases que eles abriram mão? Quais são? E então eu convoco a nossa nação espiritual. Eu não tenho intenção nenhuma de chegar em todos os ouvidos, mas tenho intenção de chegar em todas as consciências espirituais, em todos os corações que estão abertos a ouvir e em todos os ventres abertos a acolher a correção. Sem uma gota de sangue, sem mais lágrimas, sem mais dores, porque não é isso que nós viemos fazer. Nós viemos ganhar a nós mesmos e a ganhar toda a nossa nação através dos amados Cristos internos, através do Espírito Santo, através dos seres de luz que nos acompanham, através dos eus superiores e presenças divinas que realinharão os eus médios e os básicos. Eu peço o conforto do óleo solar que vem de Deus, Alfa e Ômega, Hélios e Vesta. A seiva da Mãe Terra de Gaia e de todos seus elementos. Áries e Thor, Netuno e Lunara, Virgo e Pelé. Eu peço que o eixo de Polaris e Magnus nos sustentem nessas fases tão mutáveis, tão de transição como estamos agora. Que o Brasil seja maravilhoso, que o Brasil tenha no seu povo a grande esperança, mas aqui agora, não é uma esperança para daqui a pouco, é uma esperança de todos os dias, de uma grande mutação, de uma grande transformação, e são essas energias que eu convoco para que essas mudanças possam existir de fato em todas as nossas vidas, em especial a daqueles que foram os nossos algozes, que eles não tenham mais tempo de serem algozes, que eles também sejam atendidos nas loucuras deles, porque tudo isso é uma grande loucura. Que todo o nosso passado seja redimido pela nossa semente agora, que floresce rápido. Eu convoco aqui todos os nossos amigos espirituais, sejam eles arcanjos, virtudes, nossos dragões, dragonas e babies, todos os nossos 72 nomes de Deus, todas as forças que combinadas estão aqui para nos atender, para nos fazer fluir a beleza de Deus Pai e Mãe, desde os reinos mais distantes, universais, até o nosso reino interno, que é o que interessa agora para a nossa humanidade. Eu desejo a cada um de vocês a paz verdadeira do raio rubi e dourado solar. Eu desejo a vocês a harmonia cósmica dentro de cada um. Eu desejo que as 5 virtudes das 5 chamas sagradas brilhem e abrilhantem o nosso país, que devolvam a dignidade e a honradez, a majestade real de Deus Pai e Mãe dentro de nós, e em qualquer um de nós no Brasil e depois no planeta Terra, porque não há como dispensar toda a nossa parte terráquea. E então eu desejo que todos os nossos anjos de guarda, Cristos internos e presenças divinas se deem as mãos agora e saúdem Deus Pai e Mãe Universal, e que este Deus Pai e Mãe Universal desçam especialmente naqueles que mais precisam, que são os ignorantes, que abriram mão de Deus Pai e Mãe em prol dos egos. E todos aqueles externos que vieram para fazer isso na Terra, sejam atendidos também imediatamente, porque eles também não passarão. Então, grande domingo para vocês. Grandes forças circulem entre nós e que Deus Pai e Mãe digam amém, amém e amém. Ótimo domingo para vocês.